Você conhece as vozes verbais de uma oração? Sabe fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva? Aqui no Português com Cissol, nós vamos tirar todas as dúvidas sobre esse assunto e você ainda vai ficar sabendo como ele é cobrado nos concursos. Então, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e vambora entender um pouco mais sobre vozes verbais. A voz verbal de uma oração é estabelecida a partir da relação existente entre o sujeito e o verbo desta oração. Por exemplo, se o sujeito realizar a ação verbal, nós temos uma voz verbal ativa. Se o sujeito sofrer, se o sujeito receber a ação verbal, nós teremos uma voz verbal passiva. E existem casos em que o sujeito realiza a ação verbal e a ação verbal é recebida por ele mesmo. E aí nós temos voz verbal reflexiva. Agora vejamos cada uma das vozes com exemplos, para a gente entender perfeitamente cada uma delas. Na voz ativa, o sujeito realiza, ele executa a ação verbal. Vejamos o exemplo. Os amigos comemoraram a conquista. Aqui nós temos o verbo comemorar, que concorda com o sujeito os amigos. Quem comemorou? Os amigos comemoraram. O sujeito realizou a ação de comemorar. Por isso ele é classificado como sujeito agente. Agente se escreve juntinho, aqui nesse caso, porque significa aquele que age, aquele que realiza uma ação, certo? Nesta estrutura nós temos sujeito agente, verbo transitivo direto e objeto direto. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação verbal, ele sofre a ação que está expressa no verbo. Mas existem dois tipos de voz passiva: a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Vejamos primeiro a analítica. Exemplo: a conquista foi comemorada pelos amigos. Agora, nós temos a conquista como sujeito da frase. Antes, na voz ativa, a conquista era o objeto direto. Agora, ela passou a ser sujeito. Mas a conquista não realiza a ação de comemorar, ela recebe esta ação. E nós podemos ou não expressar na oração quem é que realiza a ação. Na voz verbal passiva, o realizador da ação é o agente da passiva. Na voz verbal passiva, o sujeito não realiza a ação verbal, mas existe um outro termo que realiza. O nome desse termo é agente da passiva. Ele pode ou não aparecer na frase. Aqui no exemplo apareceu. Pelos amigos. É o agente da passiva. Como o nome já diz, ele só vai aparecer na voz passiva. E só aparece na voz passiva analítica, que é esta voz passiva maior. Ela é mais explicada, por isso o nome é analítica. O verbo da voz passiva analítica sempre será uma locução verbal. Nós temos um verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal. Como aqui, foi comemorada. Foi é o verbo auxiliar, comemorada é o verbo comemorar no particípio. Na voz passiva sintética, o sujeito também recebe a ação verbal. Veja o exemplo. Comemorou-se a conquista. A conquista continua sendo o sujeito da oração. Sujeito paciente, aquele que recebe a ação verbal. Mas agora, na voz passiva sintética, nós não temos mais uma locução verbal. Nós temos apenas o verbo principal, comemorar. Perceba que ele aparece na terceira pessoa do singular, comemorou,
para concordar com o sujeito, a conquista, que também está na terceira pessoa do singular. Se nós tivéssemos um sujeito na terceira pessoa do plural, as conquistas, o verbo estaria na terceira pessoa do plural. Comemoraram. Aqui nós temos terceira pessoa do singular para concordar com o sujeito. E na voz passiva sintética aparece a partícula apassivadora se. Aqui no caso ela apareceu após o verbo, porque a frase iniciou com o verbo. Então, comemorou-se a conquista. Nós também temos a voz reflexiva. Nessa voz, o sujeito realiza a ação verbal e recebe esta ação verbal. Veja o exemplo. Os amigos abraçaram-se. Aqui é um caso especial de voz reflexiva. É a voz reflexiva recíproca. Porque no sujeito nós temos mais de uma pessoa realizando e recebendo essa ação ao mesmo tempo. No exemplo de baixo, eu me presenteei. Eu tenho o sujeito, eu, realizando a ação de presentear e recebendo essa ação. Então, na voz reflexiva, a ação verbal vai e volta para o sujeito. Na língua portuguesa, assim como em outras disciplinas que você estuda, existe uma sequência para a gente seguir, para chegar a entender a estrutura daquele conteúdo. Então, por exemplo, para você entender bem sobre vozes verbais, antes você tem que ter um conhecimento bom sobre transitividade verbal. Nós já temos aqui no canal uma aula sobre transitividade verbal. Vou deixar o card aqui em cima para você acessar essa aula. Então, se você não tem esse conhecimento, vai lá na aula e assiste. Se você já tem, vamos continuar daqui, certo? Então, a transposição ou a conversão da voz ativa na voz passiva, ela passa por aí, passa pela transitividade verbal. Veja aqui o exemplo. Os amigos comemoraram a conquista. Voz ativa. Quando eu transformo isso em voz passiva, o que acontece? A conquista foi comemorada pelos amigos. Isso só pode acontecer se o verbo lá na voz ativa for transitivo direto, certo? E para você entender um pouco essa diferença entre transitivo direto e transitivo indireto, aí precisa realmente assistir a aula de transitividade, ok? Então, o verbo comemorar é transitivo direto. Ele pede um complemento que é objeto direto. Aqui na voz ativa, a conquista é objeto direto do verbo comemoraram. Quando eu passo a voz ativa para a voz passiva, o que era objeto direto passa a ser sujeito. A conquista foi comemorada pelos amigos. E o que era sujeito na voz ativa vai passar para agente da passiva na voz passiva. Então, é um jogo, é uma dança das cadeiras. Mas é importante, é interessante você entender como funciona para você conhecer melhor a estrutura da língua. E a mudança de voz vai depender de quem produz o enunciado, qual é o interesse da pessoa, que parte da frase, que parte do enunciado ela quer destacar mais, ela quer que apareça mais. É claro que essa parte vai aparecer no início. Então, se eu quero destacar os amigos, eu uso a voz ativa. Se eu quero destacar a conquista, eu uso a voz passiva. Aqui nesse caso, e em todos os outros enunciados também funciona assim. Agora nós vamos ver como essa questão das vozes verbais é cobrada em concursos. E a maioria das questões de concurso cobra justamente a transposição de uma voz verbal para a outra voz verbal, da passiva para a ativa ou da ativa para a passiva. E aí, para responder corretamente, é necessário observar o que a gente acabou de ver. Que termo passa para que posição nessa troca, nessa conversão? Vejamos então uma questão desse tipo. Ela diz assim: assinale a alternativa que apresenta a correta transposição do trecho.
Enquanto alguns buscam alternativas para a imortalidade no ambiente digital, aí vem as reticências entre colchetes, quer dizer que o período continua. Para a voz verbal contrária, olha, aqui eles estão pedindo a correta transposição de um trecho de uma voz para outra. Ele não diz em que voz o trecho está e para qual voz ele deve ser passado. Então, é mais uma dificuldade da questão. Então, vejamos aqui o que nós temos. Enquanto alguns buscam alternativas. Esse enquanto a gente pode descartar e nós temos alguns buscam. Alguns é o sujeito, buscam é o verbo e alternativas o objeto, certo? Então, a estrutura básica, sujeito, verbo, objeto. Alguns buscam alternativas. Nós temos, então, uma voz verbal ativa. O sujeito, alguns, realizando a ação de buscar. O que eles buscam, alternativas, é o objeto. Então, nós já sabemos que o trecho apresenta a voz ativa. Se é para passar para a voz contrária, é para passar para a voz passiva. E aí, a gente já vai pensar naquela estrutura. O que é sujeito vai virar agente da passiva, o que é o objeto tem que virar o sujeito na voz passiva. Então, se é alguns buscam alternativas, eu passando para outra voz vou ter alternativas são buscadas, certo? Vamos procurar aí qual opção apresenta esse trecho dessa forma. Alternativas são buscadas. Entendendo que os outros elementos estão ali para confundir mesmo, certo? Mas a base é sujeito, verbo e o complemento. Então, na letra A, nós temos enquanto alguns vão buscar. Não mudou de voz, porque o alguns continua ali como sujeito da ação verbal. Na letra B, enquanto alternativas vão ser buscadas. E aqui nós temos no trecho original o verbo no presente. Alguns buscam. Na passagem para a voz passiva, o verbo estando no presente, o auxiliar precisa continuar no presente, certo? E o auxiliar é o verbo ser. Então, alternativas são buscadas. Em que opção eu tenho essa estrutura? Enquanto alternativas hão de ter sido buscadas. Depois, enquanto alguns têm buscado, de novo, a gente tem voz ativa aqui. E na última opção, enquanto alternativas são buscadas por alguns. Aí ficou certinho, ó. Descartando os elementos que estão ali só para confundir, nós temos alternativas são buscadas por alguns. Antes, na voz ativa, alguns buscam alternativas. Agora, na voz passiva, alternativas são buscadas por alguns. A transposição aí ficou corretinha. Então, a nossa alternativa correta é a letra E. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre vozes verbais. É um assunto que parece fácil, mas ele é um pouquinho complicado, porque, como eu já disse, requer outros conhecimentos, principalmente o conhecimento de sujeito e de transitividade verbal, certo? Então, se você não entende muito bem sobre isso, assista aos outros vídeos. Muito obrigada, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau!